Good morning, people. How are you? Today we have lesson 8. Number 8. Então, mais uma vez, seja bem-vindo ao curso de inglês Ensinando a Aprender. Eu sou o professor Rainer Felipe. Provavelmente você já me conhece. Se não, nice to meet you. Como vocês já entenderam o padrão aí, né? A lesson 7 foram novos verbos e vocabulário. Agora aqui a lesson 8. Um novo texto. Mas esse aqui já é um pouquinho diferente também. Nós não vamos ter as palavras marcadas lá, as palavras novas. A gente vai ler o texto inteiro e aí você vai ter que ver qual palavra que é diferente para você, qual palavra que é nova para o seu vocabulário. Mas é claro, a grande maioria aqui dessa lição são palavras das lições que a gente já viu. So, let's go. On the farm. I have to go to the farm this weekend to help my dad. Do you like working there? Yes, I always work with my dad. I like going to the farm because I don't have to study there. Why don't you like studying? Studying is not my favorite thing, except for English. I really enjoy studying English. At the farm, I play a lot with my brother and sister, but now I want to write a letter to my mom because I don't want to go home tomorrow. Why not? I want to stay here and play with the animals. Deu para perceber alguma palavra aí diferente, alguma palavra nova para o seu vocabulário aí? Como eu falei, não marcamos aqui porque a ideia é exatamente você ouvir, tentar prestar atenção e aí você vai identificar o que é novo e tentar entender pelo contexto. É assim que a gente aprende vocabulários novos, principalmente quando você está lendo algum outro texto aí fora ou se você já tem contato com o inglês talvez por questão de estudo ou de trabalho. É assim que a gente aprende. Algumas palavras dessas que são novas, vocês perceberam aí que são familiares, né? São similares a outras que a gente já viu anteriormente. E geralmente elas são, sim, né? Tem o mesmo sentido, derivadas da mesma palavra. E aí a gente vai fazendo essas associações. Então, por exemplo, I have to go to the farm this weekend to help my dad. Nessa primeira frase, nada de novo aí, né? Já entende tudo. A única palavra que seria diferente, mas que a gente viu na última lição, é a própria palavra farm. E aí por isso que no título a gente usa on the farm, lembrando lá da regrinha do in, on, at, on, porque ele está falando de um local aberto. E aí o Jim responde, do you like working there? Do you like working? Titi, mas a gente não viu a regra lá de que com like, se tiver um verbo na frente, tem que usar o to, teria que ser to work. Sim, isso aqui é uma forma de falar muito comum. Quando a gente fala que a gente gosta de fazer alguma coisa, pela regra gramatical, certo? É falar like to go, like to study, to work. O segundo verbo vai estar sempre no infinitivo. Mas é muito comum, uma coisa de inglês falado mesmo, informal, a gente colocar esse segundo verbo, essa ação aí que você gosta de fazer, com o ing na frente. E aí você não precisa colocar o to. Então é uma opção. Você pode sempre usar normal. Do you like to work? Ou I like to work? Ou I like working. Também tá certo. You there? Lembrando aí. Do you like working there? Yes, I always work with my dad. I like going to the farm. Mesma coisa nessa terceira frase aí. I like going. Eu posso falar I like to go. Perfeito. Também os dois estão certos. Because I don't have to study there. Why don't you like studying? Mesma ideia. Poderia usar why don't you like to study? Igualzinho. Studying is not my favorite thing. Já nessa outra frase aí do Mike, que ele já começa com studying, isso aí no caso não é comum a gente começar frases com o verbo no infinitivo. Tipo, to study is not my favorite thing. Não. Studying is not my favorite thing. Por isso que os verbos com ing às vezes também têm o sentido de infinitivo. Igual nesse caso aí, studying, ele está falando que estudar is not my favorite thing. Não é a minha coisa favorita. Except for English. Esse except, eu não vou ficar traduzindo tudo, porque dá para entender pelo contexto, como eu falei. A gente tem que acostumar a fazer essas associações e não ficar traduzindo tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente fala. I really enjoy studying English. E aí temos o verbo enjoy, que sim, aqui é um verbo novo no caso, que ele é um sinônimo aí do like.
Então, se você gosta, curte fazer alguma coisa, enjoy é um verbo muito comum aí para esse sentido. I really enjoy studying English at the farm. I play a lot with my brother and my sister. But now I want to write. Olha eu fazendo mímica. Eu faço muita mímica nas minhas aulas com os alunos. I want to write a letter to my mom because I don't wanna go home tomorrow. E aqui de novo, wanna. Wanna é uma palavra que não é um inglês, digamos assim, oficial, gramaticalmente correto. Isso aqui é uma expressão do inglês falado somente. Então, em conversas, é muito comum você ver isso. Filmes, séries, qualquer coisa assim, é muito comum. Wanna é simplesmente a junção do want to. I want to go home. I wanna go home. Why not? I wanna stay here and play with the animals. And that's it. Você vê que, mais uma vez, é uma conversa simples, mas que a gente sempre pode aprender coisas novas. Por mais que seja uma conversa simples, uma conversa básica, ele está falando aqui do local, né, que ele gosta, fazenda, estudar e tudo mais. O que ele gosta de fazer. E por mais que a maior parte aí sejam palavras que a gente já viu, a gente sempre consegue aprender coisas novas. Porque você está aqui praticando, tendo um contato com uma conversa normal do dia a dia. E aí a gente tem as nossas questions. Practice. What do you eat and drink for breakfast? What do you eat for lunch? Do you like to eat fish for dinner? Uma dica, uma curiosidade é que essa lesson 3, por exemplo, eu poderia usar aí. Do you like eating fish for dinner? Number 4. Do you work with your wife or husband? Entre parênteses aí. Vai tentando relembrar aí, vocabulário, o que é wife, o que é husband. How many glasses of water do you drink every day? How many glasses of water do you drink every day? Number 6, how much coffee do you drink? E essa number 5, number 6, as duas questões aí, é para você lembrar da diferença de how many e how much. São parecidas, as duas usam how, aí as duas expressões usam how, mas o how many é sempre para coisas no plural. How much, sempre singular. Number 7. Do you study a lot? Do you prefer to write with a pen or a pencil? Do you prefer to write with a pen or a pencil? Do you help your children with their homework? Can you buy a new notebook? Can you buy a new notebook? Lembra do can? Vai revendo aí. Can you read a lot of books? Can you read many books? Se eu usar a lot of ou many, qual que é a diferença? Nenhuma, são sinônimos, ok? Não tem problema. Do you prefer to read magazines or newspapers? What do you prefer to read? When do you go to the post office? Do you know a lot of waiters? Tô lendo aí direto porque eu tenho certeza que você está entendendo tudo já. Se não tiver, manda nos comentários aí as dúvidas. Do you prefer house or apartment? Can you work tonight? Olha a expressão aí, tonight. Eu poderia perguntar, can you work this evening? No problem. Can you work tonight? I am number 17. Do you write a lot of messages? Do you write a lot of messages on WhatsApp or a lot of emails? Do you write a lot? Do you know any teacher? Agora aqui eu gosto de focar para lembrar do verbo to know. Do you know? Ele pode ser conhecer ou saber. Como é que eu vou saber a diferença? Porque o know, se eu estou falando de conhecer uma pessoa, any teacher, por exemplo, não existe eu perguntar, você sabe algum professor? Não existe isso. Você conhece algum professor? Do you know any teacher? E lembrando que se fosse o saber, você sabe fazer alguma coisa? Know how, as duas palavras juntas. Number 19. How much money do you want now? Olha só, imagina se alguém chega pra você e pergunta isso agora. How much money do you want now? Escolhe, fala o tanto que você quiser. How many days a week do you study English? That's a good question. How many days a week
you study English. Aqui é aquela dica. A week. Se você está falando de frequência que você faz alguma coisa, tantas vezes, 3 vezes, 4 vezes por semana ou na semana, seja também no dia, no mês, a week, esse a é a preposição aí que é mais comum para essa expressão. Se eu respondesse, por exemplo, I study English 5 days a week, 5 dias na semana ou por semana, ou 10 days a month, 10 dias no mês, por exemplo. Qualquer coisa assim, é sempre a week, a month, a day, a year, se for alguma coisa por ano também. Essas aí são as nossas questions para você estar praticando aí. E depois, na próxima página, vocês vão ver que essa é a primeira lição que nós temos, uma curiosity. É só uma curiosidade, ok? Uma frase aí, uma informação, uma coisa diferente, com, obviamente, sobre inglês, sobre a língua. E eu vou ler para vocês aí. Shakespeare added over 1,700 words to the English language. Example, birthplace, torture, and more. Shakespeare. Added é o verbo aí de adicionar. No caso, lembrando que com ed no final é porque é o passado. Added, over. E essa palavra over, a maioria das pessoas aí faz a conexão com o game over. Então, o que é over, teacher? O que é over? Ele finalizou, terminou alguma coisa? Não, a gente também usa essa palavra over sempre para falar que alguma coisa ultrapassa, passa de uma quantidade, de um valor, de um limite ali. Então, ele adicionou mais de, tipo, acima, né, mais over 1,700 words. O número aí não precisa traduzir, né? Pelo amor de Deus. Words, lembrando da diferença de word para word. Words, aí sem o L. Ele não adicionou mundos, não. Ele adicionou palavras. To the English language. Para a língua inglesa. E esse ed, embaixo aí, é a expressão para example. Exemplo. Birthplace, torture and more. Birthplace, essas aí eu não vou traduzir. Vou deixar com um homework especial aí para você. Você vai pesquisar. O que é birthplace? O que é torture? Deixa aí nos comentários, não se esqueça. Quero saber quem sabe aí. Por último, nós temos o nosso homework, que esse aí também é agora um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que, conforme a gente está avançando nas lições, os homeworks também estão mudando aqui, né? Então, esse aí, complete the sentences with the correct verb. Então, você vai completar as sentenças, as frases, com o quê? Correct verbs, com os verbos corretos. Então, aqui é para você viajar aí, rever todas as lições que a gente já viu e utilizar os verbos, obviamente, só os verbos que a gente já viu aí, tá? Que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia aí. Number 1. This magazine is interesting. I, it, every month. Então, se eu estou falando que essa magazine, que você já sabe o que é interessante, interesting, o que você faz com ela? Você compra ela todo mês, você lê ela todo mês, você rasga ela todo mês, você joga fora todo mês. O que você vai fazer com ela? E por aí vai. Good luck for you, boa sorte. E lembrando, se inscreva aqui no canal, por favor, deixa um like aí nesse vídeo. Comenta o que tá achando, o que tá vendo aí de novo, ou o que tá vendo de interessante, talvez até no formato aqui da aula, um pouco diferente. E lembrando, na descrição aí, se você ainda não tem o material, não tem o livro aí, você tem o link para acessar o livro, tem o link para nossa plataforma também, que tá com um preço maravilhoso, super desconto aí, porque é uma estreia, ok? Eu quero sim atender o máximo de pessoas possível. Então, entra aí, por favor. Tem o cupom tanto para a plataforma quanto para o livro. Espero que estejam gostando. See you next class. Bye bye.